Olá, escritores! Eu sou a Maria e essa aqui é a nossa aula sem flop de número 50. Todas as quartas-feiras, às 3 da tarde, tem vídeo novo aqui no Saindo do Flop sobre escrita, publicação ou marketing para escritores. Gente, antes de tudo, eu já vou te falar para você baixar o seu planner sem flop, porque ele vai te ajudar muito a escrever o seu livro, a planejar o seu livro. Lá tem ficha de personagem, também tem uma checklist de marketing sobre o que você tem que fazer para lançar o seu livro, para publicar o seu livro. Então, aproveita que esse planner é totalmente gratuito e pega o seu, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Ó, e se você não quer perder nenhum conteúdo, se inscreva aqui no canal para você ficar sabendo de tudo que a gente posta, de todos os vídeos que a gente posta aqui na quarta-feira. E também entra no nosso grupo de notificações no WhatsApp. O link para você fazer parte do grupo também tá aqui na descrição do vídeo, beleza, gente? Hoje a gente vai falar sobre flashbacks e flash forwards. Nessa que é a nossa última aula da sequência de aulas sobre escrita que tivemos aqui no canal nos últimos meses. Essa é a nossa última aula e eu escolhi falar sobre um dos recursos que eu mais gosto, tanto de ver, de ler, quanto de utilizar nos meus livros. Eu gosto muito, né? Por exemplo, em Até Logo Violeta, eu uso e abuso de uma narrativa ali não linear. Então, como que você vai fazer para usar flashbacks e flash forwards? Então, antes de tudo, vamos começar a nossa aula falando sobre o que são flashbacks e flash forwards, né? Flashbacks são as cenas que voltam no tempo para revelar eventos anteriores à sua história, né? A linha do tempo ali da sua história que você está contando naquele momento. Já o flash forward, ele é uma narrativa que vai para o futuro. Você leva o seu leitor para o futuro, dando um vislumbre do que vai acontecer no futuro. Também já usei flash forwards no meu livro A Vida Imperfeita de Té, que infelizmente não está publicado, mas eu usei esse recurso de flash forwards. Nunca mais usei, né, Thaís? Acho que eu nunca mais usei. É muito bom de trabalhar esse tipo de recurso. Ambas essas técnicas são muito poderosas. Eu particularmente, né, como eu falei para vocês, estou repetindo, amo trabalhar com esse tipo de recurso, mas é essencial que você saiba usar e use de forma estratégica, porque esses recursos podem confundir muito o seu leitor. A gente, não é só o leitor, a gente, ser humano, a gente está acostumado com o tempo de forma linear. Uma coisa, depois a outra, ação, reação. Então, quando você mistura linhas do tempo diferentes, quando você volta no passado, você avança para o futuro, você pode confundir o seu leitor. Então, você precisa ter muito cuidado e muita clareza na hora de usar esses recursos. Então, como? Primeiro, o seu flashback ou o seu flash forward tem que servir à narrativa. Não adianta nada você colocar esses recursos lá só porque é bonito. Por quê? Porque senão você pode correr o risco de confundir o seu leitor. Tá? Então, os flashbacks e flash forwards devem contribuir com a sua história, revelando informações que são essenciais para a trama, para o desenvolvimento dos personagens, ou que sirvam para criar uma tensão, uma ansiedade no leitor. Então, evite incluir esses saltos de tempo apenas por efeito, porque eles podem distrair o leitor se eles não tiverem ali muito integrados à trama mesmo, se esses elementos não estiverem completamente naturais dentro daquela história. E como que você faz para essas transições, para esses elementos ficarem naturais ali? Você usando transições que sejam suaves, às vezes praticamente imperceptíveis. Como que você faz isso? Você precisa usar elementos dentro da sua história para criar essas transições naturais entre o presente e os saltos no tempo. Pode ser, por exemplo, uma lembrança. O personagem viu um objeto, lembrou de uma pessoa, sentiu um cheiro, lembrou de uma situação, viu alguém entrando em um ambiente, começa a lembrar como que conheceu aquela pessoa. E aí você começa a contar aquela história do passado através desse elemento. Algo que eu uso muito é intercalar capítulos mesmo. Este capítulo aqui você vai ter no passado e este capítulo no presente.
você pode usar esse recurso se você quiser usar essas linhas do tempo alternativas, saltos no tempo. Mas o flashback e o flash forward normalmente são incluídos dentro mesmo do seu capítulo. Isso pode acontecer muito e eles ajudam ali a construir o relacionamento daquele personagem, a construir a história daquele personagem. Enfim, é muito, muito legal de você usar esses elementos para ajudar a contar mais a sua história. Mas é necessário que você mantenha a coerência, tá? Você precisa manter a coerência no tom, no estilo, na linguagem, quando você alternar entre o presente e esses momentos diferentes no tempo, tá bom? Porque senão a sua narrativa, ela pode parecer que está desconectada. O passado está desconectado do presente, pode parecer que é muito abrupto, pode mostrar que a mudança foi muito abrupta. Então, isso pode fazer aquilo de fazer com que o leitor se confunda ou olhe e se retire da leitura do livro, sabe? Que o leitor saia do livro e pense, nossa, isso aqui tá tão estranho. E a gente não quer isso, de jeito nenhum. Então, você precisa fazer tudo isso de forma natural e coerente. Uma mudança muito súbita no estilo da sua escrita distrai o leitor, tá? Até mesmo se você for usar flashbacks intercalados por capítulo, um capítulo no presente e um no passado, a narrativa tem que continuar muito parecida, a não ser que seja algo ali pensado, uma escolha que você fez para contar a sua história. E eu trouxe 2 exemplos aqui de séries, hoje eu trouxe séries, que eu recomendo muito que vocês assistam se vocês querem utilizar flashbacks ou flash forwards nas suas histórias, que são A Maldição da Residência Hill. Ali os flashbacks são usados para explorar a mente dos personagens e também o passado deles. E ajuda a construir a personalidade daquelas pessoas, a personalidade que elas têm na vida adulta. Então, o que aconteceu com elas quando elas eram crianças e moravam naquela casa, na Residência Hill? O que aconteceu com elas naquela casa que fez com que elas chegassem no ponto que elas chegam na vida adulta delas? É sensacional. Não só essa série, mas as outras do Mike Flanagan, aquele careca, aquele calvo. As outras séries dele também usam esse recurso, né? A nova que foi lançada recentemente, a Casa Usher, também usa esse recurso. Mas eu acho que a Residência Hill... Ai, gente, é sensacional. Deitei. Tá rindo aqui atrás? Eu deitei, tá? E a outra, uma série um pouco maior, mais antiga, que é basicamente a mãe dos flashbacks, que é Lost, gente. Lost usa isso muito bem, porque a narrativa de Lost não é linear. Então, tá contando aqui a história dos personagens quando eles estão na ilha, mas também mostra o passado deles e ajuda a construir quem são essas pessoas e como elas foram parar ali. Em alguns momentos, você tem até vislumbres do futuro. É um pouco, não dá para falar muito sobre, mas você tem alguns momentos que até o futuro você vê. Então, se você quer usar flashbacks e flash forwards na sua história, Lost é a grande aula que a gente tem disso. Se não tiver paciência para assistir Lost inteira, assista o episódio A Constante. Ai, do nada, Thaís, uma dica aqui. É isso. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas de hoje na nossa última aula sobre escrita aqui do canal. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva agora mesmo, apertando aqui no botãozinho de se inscrever, beleza? Lembrando que toda quarta-feira às 3 da tarde temos aula nova aqui no Saindo do Flop. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela ajude muito vocês a escreverem histórias muito legais, que eu adoro, que são histórias com flashback e flash forward. E eu vejo vocês na quarta que vem.